Salve Maria Imaculada, nono e último dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Ó Maria, Mãe amorosa e solidária, tomai em vossas benditas mãos os nossos nós e desatai o emaranhado de nossos problemas. Recorremos ao vosso auxílio, porque acreditamos que o vosso amor materno não deixa ninguém desamparado. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, que está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 23. Versículos de 22 a 33, que diz: Logo em seguida, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, subiu a montanha a sós para orar. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era atormentado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nas últimas horas da noite, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus logo lhes falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Ele respondeu: Vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Assim que subiram no barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um grande ensinamento para nós guardarmos desta novena é que a fé não é o tamanho. Como Jesus diz no Evangelho, tema desta novena, Mateus 17, 21, 22. Se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nada nos será impossível. Mas tem a questão dela estar fraca. E nós nos tornamos fortes quando, gente? Por exemplo, você está se sentindo fraco fisicamente. Nós vamos avaliar, será que o que nós estamos comendo está nos fazendo bem, né? Está nos deixando fortes ou não? Precisamos arrumar a alimentação. Será que a gente precisa melhorar o nosso sono, que também é um importante alimento para a nossa vida? E às vezes a gente está dormindo mal e só acorda cansado. Está faltando uma atividade física. A gente precisa passar no médico. Ou seja, nós vamos buscar as causas da nossa fraqueza. E, seja qual for a causa, a gente vai ter que fazer algo para fortalecer. Isso vai custar. A gente vai ser provado em mudar a alimentação por algo que a gente não gosta, renunciar. A gente vai ter que se esforçar para ter uma atividade física como rotina da nossa vida, e ali vai ter que, na atividade física, a gente vai lá, entre aspas, se cansar, né? Mas para que o músculo não fique preguiçoso, a gente vai ter que provar ele. A vida é a mesma coisa. Nós nos tornamos pessoas fortes quando nós passamos por provas. Provas. Quando Deus nos prova, é para fortalecer
e aumentar a nossa fé. Nós fazemos os nossos pedidos a Deus. Hoje, o último dia da novena, por exemplo, é o dia que nós queimamos a nossa carta à Nossa Senhora. Então, no início da novena, a gente escreve uma carta à Nossa Senhora, coloca no altar que nós preparamos para rezar essa novena, e quando nós terminamos de rezar o último dia da novena, nós queimamos essa carta. Uma pedagogia de oração nossa aqui, onde é um exercício da fé, confiando e crendo na intercessão de Nossa Senhora, os nossos pedidos subir aos céus e serão atendidos conforme a vontade de Deus. E aquilo que nós estamos pedindo na carta, Nossa Senhora, saiba de uma coisa. Primeiro, o Senhor nos prepara para receber. E preparar-nos para receber pode passar pela prova da fé. Porque podemos estar pedindo algo que a nossa fé precisa ser formada para receber. Por quê? Para que uma vez ela provada e passando pela prova fortalecida, ao recebermos a graça, a gente continue perseverando no caminho, seguindo Jesus, com a igreja, rezando, buscando santificação diária, caminhando para a salvação, e não receber uma graça que uma fé enfraquecida, uma fé vacilante, a gente pare de rezar, a gente desista da nossa caminhada, porque a graça veio, mas ficou mais difícil a vida, ficou mais custoso, mudou muita coisa na vida depois que a graça veio. Mas foi uma fé que não estava devidamente preparada para receber, fortalecida. E nesse evangelho a gente vê esta prova da fé. Primeiro que no versículo 22 é proposital. Lembra que eu falei durante a novena? Deus é intencional. Ele não passou naquele lugar para aquele pai ou mãe pedir pela cura do filho epiléptico que estava atormentado pelo demônio. Não, ele passou lá porque ele estava esperando aquele ato de fé, pedindo pelo filho. Então ele fala para os discípulos, olha, vai vocês na frente com o barco, que eu vou depois. Isso é proposital, ele ia provar os discípulos na fé. Aí no versículo 24, começa a aparecer os sinais da prova, né? O barco já estava longe, Jesus não estava... Eles navegando, falam, nossa, cadê Jesus, né? Aí começam as ondas a atormentar o barco, o vento era contrário, então imagina eles remando, e o vento fazendo eles não sair do lugar. É a nossa vida, não é? A gente remando, rezando, e parece que a gente não está saindo do lugar. Os problemas parecem que não estão sendo resolvidos, os nós não desatam, a gente faz carta e carta uma atrás da outra na novena e o nó não é desatado. Nas últimas horas da noite, versículo 25, Jesus veio até os discípulos. Quando parece que nada está mudando, quando parece que a gente está remando e não sai do lugar, ele vem, gente. E como que ele veio? Andando sobre o mar, realizando o impossível. Quem anda sobre o mar, gente? Por isso que os discípulos olharam e ficaram com medo, pensaram que era um fantasma. Ele fez o impossível. Andou sobre as águas. Sabe, aqui na sua vida, se você manter a sua fé em Cristo, passando pela prova para que ela fique fortalecida, quando você pensar, quando você olhar para a situação que você está rezando e pensar que o nó não vai ser desatado, que você não está saindo do lugar, ele vai vir andando sobre as águas para manifestar o poder dele na sua vida. Ele vai vir realizando o impossível. Impossível. E aí, o que Jesus disse para os discípulos? Porque eles gritaram com medo. Coragem, sou eu, não tenhais medo.
Por mais que você pense que você está sozinha, por mais que você pense que a sua oração está sendo atendida, por mais que você pense que está remando e não está saindo do lugar, Jesus está com você. Ele está. Mas a sua fé precisa ser provada. A sua fé precisa ser fortalecida. Enfatizo de novo o que o tema, a palavra de Deus da novena nos ensina. Não é o tamanho da fé, é a força que a nossa fé terá de Jesus para nos mantermos perseverantes, crendo, confiando nele. Olha a oração inicial, gente. Vocês leram novamente? Recorremos ao vosso auxílio, né? Recorrendo a Nossa Senhora, porque acreditamos que o vosso amor materno não deixa ninguém desamparado. Fé, mas uma fé que persevera, uma fé fortalecida, que pede a Nossa Senhora porque sabe que Nossa Senhora não desampara os seus filhos. Porque Nossa Senhora nos mantém crendo em Jesus, caminhando com Jesus, seguindo Jesus, amando a Jesus. Olha o versículo 30. E ainda assim, porque Pedro antes pede, né? Senhor, manda-me ao teu encontro caminhando sobre as águas. Jesus falou, vem andando sobre as águas. E Pedro acreditou na palavra de Jesus, veio e depois ele começou a ficar com medo e afundar. A gente vai caminhando bem, a gente vai rezando, daqui a pouco a gente fraqueja na fé, né? A gente, não tô conseguindo crer, não tô conseguindo me manter firme ali. E a gente começa a afundar, né? Só que veja, Jesus logo estendeu a mão, segurou e disse, homem de pouca fé. Viu? Por que duvidastes? E assim que eles subiram no barco, que Jesus segurou a mão de Pedro, o vento cessou. Gente, coragem. Jesus está no barco. Ele está no barco da sua vida. Ele está no barco da sua casa. Ele está no barco da sua família. Ele está no barco do seu casamento. Ele está no barco. E a gente vai ser provado na fé, gente, para que a gente continue crendo que Ele está no barco da nossa vida. Que Ele está no barco da nossa vida. Portanto, não vamos desistir da nossa fé. Não vamos desistir da nossa fé. Vamos continuar perseverando. Vamos continuar crendo que Jesus está no barco da nossa vida. E lembre-se, Ele virá fazendo o impossível. Ele virá andando sobre as águas. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, hoje, o último dia da novena, é o dia de queimarmos a nossa carta. Então, aquilo que você pediu a Nossa Senhora na sua carta, hoje você vai poder entregar confiando nela, que ela não deixa os seus filhos desamparados. Faça a sua oração desse último dia, depois queime a sua carta. Amém? Obrigado pela sua participação nessa novena. Nós vamos rezar agora a oração final e deixo avisado, mês de agosto, que é o mês das vocações, né, que a igreja medita, reza intencionalmente e ainda mais, né? Nós vamos rezar a novena pelas nossas famílias. Pelas nossas famílias. Será uma novena de esperança em Cristo, na intercessão de Nossa Senhora, pelas nossas famílias. Amém? Rezemos juntos. Oração final. Virgem Imaculada e Bendita, vós sois a dispensadora universal de todas as graças, e como tal, sois a esperança de todos e a minha esperança também. Dou graças ao meu Senhor, que me fez conhecer-vos e compreender o meio de obter as graças para salvar-me. O meio sois vós, ó grande Mãe de Deus, porquanto sei que, principalmente pelos merecimentos de Jesus e pela vossa intercessão, me haveis de salvar. Ah, minha rainha,
Vós que visitastes às pressas vossa prima Isabel, para santificar sua casa, visitai por quem sois a pobre casa do meu ser. Apressai-vos, vós sabeis melhor do que eu, quanto ela é pobre e enferma de muitos males, de afetos desordenados, de maus hábitos e dos pecados cometidos, males pestíferos que a querem levar à morte. Vós podeis curá-la de todas as enfermidades. Por vossa intercessão, eu acredito, ó Mãe, que todos os nós que me prendem nesta vida serão desatados. E meu coração conhecerá a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Rogai, pois, ó Maria, e recomendai-me a vosso Filho. Vós, melhor do que eu, conheceis as minhas necessidades. Mãe e Rainha Dulcíssima, alcançai de vosso Filho Jesus as graças que sabeis mais convenientes e necessárias para mim. Ouvi, ó Mãe, o meu clamor. Amém. Rezemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Salve Maria Imaculada.